Salve, salve, galera! O Mbappé vai mal no PSG? O Mbappé está em crise? Não está jogando bem? Ou é o time do PSG que não tem ajudado? Eu vou falar um pouquinho disso aí que está rolando, principalmente após o empate sem gols contra o Clermont na rodada passada pela Ligue 1 e na goleada sofrida do PSG contra o Newcastle na Champions League na segunda rodada da fase de grupos. Mas antes de eu falar um pouquinho dos números e mostrar essa situação, que é bastante incômoda, vamos deixar o like no vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe seu comentário. Deixe o comentário sobre o Mbappé, dessa resenha que eu vou ter aqui com vocês, falando um pouquinho sobre esse contexto do Mbappé e analisar o contexto geral do PSG, porque números não mentem e o Mbappé vai bem na temporada. Quem vai mal é o PSG como um todo, né? O PSG até o momento é o quinto colocado na Ligue 1 com 12 pontos. São 7 jogos, 3 vitórias, 3 empates, uma derrota, 14 gols pró e 6 gols contra. Sendo que 14 desses gols, 7 foram do Mbappé. Será que ele é o problema? Sem ele, o PSG estaria em maus lençóis, até em pior situação. Pois é, o Mbappé soma 9 jogos na temporada com 8 gols. É isso, 8 gols. Porque ele marca 7 na Ligue 1 e na Champions League, na vitória na primeira rodada da fase de grupos contra o Borussia Dortmund. Ao todo, são 9 participações em gol, 14 chances criadas e 89% de aproveitamento nos passes de ataque, gente. O Mbappé não vai mal. Quem vai mal é o PSG, que não tem meio-campista, gente. Não tem um meia para pensar o jogo, para ajudar a pensar o jogo. Essa que é a verdade. Vamos lá. O time do PSG tem 4 vitórias em 9 jogos na temporada com menos de 50% de aproveitamento. Diferentemente da temporada passada com Messi, com Neymar, com Sérgio Ramos, né? Com Verratti e tudo que tem direito, né? Tudo bem, certo? Os números não são bons. Mas o Mbappé não é o problema. Nenhum tipo de problema. O problema é se ele vai ficar no PSG com o time indo mal dessa forma coletiva nesse começo um pouco titubeante. São 12 pontos, está 4 do líder do campeonato, que é o Mônaco, né? É uma coisa até um certo ponto ali, vamos dizer assim, indigesta nesse início de temporada. Sim, é indigesto. Joga contra o Rennes no domingo, fora de casa. O Rennes que é o sexto colocado, com um ponto a menos que o PSG. É um jogo grande, porque é fora de casa. Então é uma partida que o PSG precisa ter atenção. Mas falando sobre o Newcastle, derrota de 4-1, o Mbappé jogou quase como um meia, né? Era o Gonçalo Ramos de referência, o 9. Do lado direito do ataque, o Dembélé, do outro lado, o Colomouani, que é centroavante. O Mbappé no centro. E aí despovoou o meio de campo apenas com o Ugarte e com o jovem, promissor jogador francês, o Emery, né? Que é um jovem talento, o Zaire Emery, que é um jovem prodígio da base do PSG, que já tem jogado desde a temporada passada, né? Desde a temporada 22-23 no time do PSG. É um jogador importante, é um meio-campista legal. Na teoria, o Luiz Henrique joga com duas formações, no 4-3-3, né? Com o Mbappé deixando de ser referência, mas sendo um jogador que joga pelo ataque do lado esquerdo, né? Onde o Neymar jogava, ou o Neymar também jogava um pouco mais recuado também, com o próprio Mbappé de referência, né? O Neymar chegou a jogar um pouco mais recuado também, mas sem o Neymar, o Mbappé joga na teoria no lado esquerdo do ataque, com Gonçalo Ramos ou Colomoni e o Dembélé. E aí o meio de campo, gente, que a gente tem que falar um pouquinho, né? Porque tem Vitinha, tem Fabian Ruiz, tem Zaire Emery, tem o Kang Lee, o coreano, que foi contratado, tem o Bradley Barcola, que também é um ponta, né? Que joga tanto na direita como também joga na esquerda. E, assim, o PSG tinha a oportunidade de ter o Xavi Simons, que
revelado nas categorias de base do Barcelona, teve uma polêmica e tanta porque trafegava de base para base, foi para o PSG para ficar na base do PSG, depois foi para o PSV, depois voltou para o PSG, uma doideira. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre o Xavi Simons numa outra oportunidade, porque ele está indo muito bem no RB Leipzig e o PSG tem um direito sobre ele e optou por repassar o Xavi Simons, comprar ele novamente do PSV para emprestá-lo para o RB Leipzig e ele está fazendo muita diferença na Alemanha. E ele poderia ser esse meia que pudesse pensar mais o jogo, daria ainda mais juventude a esse time do Luiz Henrique, que caberia sim nesse time para potencializar os demais jogadores. O início do Dembélé não é bom, o início do Kolo Muani não é bom, a gente sabe muito bem disso. O Bradley Barcola, que chegou do Lyon, é um jogador de muito futuro. Inclusive, eu fiz vídeos sobre o Bradley Barcola aqui no canal. Depois vocês dão uma olhada um pouquinho sobre ele, conhecer um pouquinho sobre ele. Fiz esse vídeo, inclusive, durante antes mesmo da temporada começar. Mas o PSG precisa um pouco mais de meio-campistas ali. Porque no ataque, o time está muito bem servido no ataque. Porque tem Mbappé, tem Colomani, tem Dembélé, tem Gonçalo Ramos, tem Asensio, tem o Ekitike, tem vários jogadores. Jogadores interessantes, né? Para ter ali uma rotação boa numa temporada que é longa e desgastante. Só que culpar o Mbappé pelos insucessos do PSG agora, falando que ele não tem a liderança de levar o PSG ao topo, eu acho um pouco prematuro falar isso. Primeiro, porque é a primeira temporada do Mbappé no PSG sem grandes estrelas e, ao mesmo tempo, o, teve erros de montagem no time, ao meu ver, principalmente no meio de campo. O Vitinha, por exemplo, contra o Newcastle. O Luiz Henrique errou, não povoou o meio de campo e o Newcastle tomou conta do meio de campo. Não precisou ter muita posse de bola, mas foi efetivo e fez gol. Foi muito mais efetivo que o PSG, que chutou 11 bolas no gol, acertou duas no gol. Né? Ao contrário do Newcastle, que dos 12 chutes, 8 foram no alvo. Né? Precisa ter um cuidado melhor no meio de campo. Pode ser uma possibilidade em janeiro de trazer um reforço, uma contratação para o setor. Acho interessante, mas culpar o Mbappé pelos insucessos do PSG, eu acho um total equívoco, porque ele está fazendo o papel dele, mesmo estando fora de grande parte da pré-temporada, por conta dos problemas extracampo, de se vai para o Real Madrid, se não vai, se renova, se não renova, aquela queda de braço do Nasser Al-Khelaifi com o staff do jogador e com o próprio jogador, que ficou afastado do clube, sem poder treinar no clube, sem poder viajar com o clube na pré-temporada, né, com o elenco para pré-temporada. Isso atrapalhou ele ainda um pouco, porque existe também tem uma questão física e um cuidado também sobre o Mbappé com relação a isso. Mas, gente, as falhas defensivas do PSG ninguém esquece. E aí a culpa é do moleque. Moleque não. Ele tem 24 anos, já é um moço bem vivido já no futebol, o Mbappé, porque iniciou a carreira muito cedo. Lembra lá do Mônaco, quando ele tinha ali 17 para 18 anos. Tudo bem, ele é um jogador maduro, mas o PSG está encarando problemas individuais defensivos, né? Isso foi muito bem notado no jogo contra o Newcastle e alguns jogos do campeonato francês também. E eu acho totalmente injusto colocar a culpa no Mbappé pelos insucessos do PSG, sendo que o time é coletivo, tá? Ele é a principal figura do PSG, sim, né? Mas a imprensa na França acaba exagerando um pouco na dose, até jogando um pouco contra, porque se o objetivo é manter o principal jogador do mundo francês dentro do futebol francês, é, com essas críticas, essas espinafradas que estão acontecendo, não corroboram, não ajudam para. Não ajuda, na verdade, para a permanência do próprio Mbappé, se vai mesmo seguir no PSG. Lembrando que o contrato dele vai até junho
do ano que vem, né, até o término dessa temporada, tendo possibilidade de ele assinar um pré-contrato já em janeiro. A gente não sabe ainda o que vai acontecer com o Mbappé sobre o futuro dele, mas ele está, para mim, longe de ser o problema de ele assumir ou não responsabilidades. O PSG tem encarado problemas individuais defensivamente, o meio de campo precisa ser pensado de uma forma melhor e o PSG não tem tantas peças para meio de campo em termos de criação. O Xavi Simons poderia ser uma dessas alternativas. Talvez não seja a solução, mas ganharia vamos dizer assim, um grau a mais ali de qualidade, né? De talento para esse meio de campo que é um pouco deficitário para o quilate do PSG, que investiu muito bem no ataque, contratando jogadores franceses muito importantes, como o Dembélé, como o Muani, né? E o Bradley Barcola também do Lyon, mas só colocar a culpa no Mbappé, que tem 9 participações em gol na temporada e marcou metade dos gols do PSG na Ligue 1, é fácil. É fácil criticar e apontar o dedo só porque o cara ainda está nesse imbróglio de se vai renovar, se não vai renovar. Eu acho que é o direito dele, se ele for renovar ou não renovar. Só que a permanência do Mbappé está totalmente ligada ao sucesso do PSG na temporada. E não é só ele. Se ele fizer 40 gols e o PSG não ganhar nada e tiver um campeonato abaixo, tanto na Ligue 1 como na Liga dos Campeões, a possibilidade dele não ficar é alta. Essa que é a verdade. Então, tem o mercado de janeiro para tentar melhorar esse elenco no meio de campo e tentar o quê? Corrigir os erros. Principalmente no alto investimento que fez com a vinda do Skriniar pro, pro elenco, né? Pro setor defensivo do time. Então, pessoal, longe de o Mbappé ser o problema, muito pelo contrário, ele que está resolvendo muitas coisas ali. Agora, veremos as cenas dos próximos capítulos sobre essa situação do Mbappé. Por isso que eu quero que você deixe a sua opinião sobre o Mbappé no PSG, sobre o time do PSG nessa temporada, se você aposta no sucesso ou não do PSG, se o Mbappé é culpado ou não pelo momento do time. Deixei minha opinião aqui, mas eu quero agora reiterar o like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo e não se esqueça de comentar, beleza? Te vejo no próximo vídeo, tamo junto, até a próxima e tchau, tchau.